Cordeiro, e isso vai fazer com que nós entendamos que os laços que a gente faz como irmãos são os laços eternos. E se a gente puder fazer com que a nossa família, que tem o nosso sangue, também tenha esse sangue eterno, que é o sangue de Jesus Cristo, então nós teremos um prazer duplo de ter ao nosso lado pela eternidade aqueles que foram nossos irmãos sanguíneos aqui na terra, mas também aqueles que serão por toda a eternidade aqueles que levam em suas veias o sangue de Jesus. Então, Deus dá muita importância a essa comunhão com Ele e a importância da comunhão entre os irmãos. Ó, como bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Quero agradecer essa oportunidade e hoje nós vamos estudar um tema que todos conhecem, mas é um tema que pode ser aplicado talvez de uma maneira diferente e que sirva para a nossa edificação. Bom, eu queria apresentar, não sei se eu tenho autorização aqui, eu vou apresentar a minha tela e vocês me digam se vocês estão visualizando. Ok? Visualizaram a tela? Não, aqui pra mim não. Não? Agora sim, Sim, apareceu. agora sim. Apareceu, né? Então, essas duas expressões, como já foi muito bem pré, já foi introduzida pela apresentação do encarte que foi enviado, e Cabô e Ebenezer são duas palavras que mostram momentos distintos da vida do povo de Israel. E Cabô é um momento negativo, onde a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus, morreram duas pessoas muito importantes, e a arca foi levada de forma inédita, nunca tinha acontecido aquilo. A arca foi levada e alguém, em um determinado momento, que era a nora de Eli, ela disse e acabou. Não somente colocou o nome do seu filho, mas e acabou que quer dizer foi-se a glória de Israel. E Ebenezer foi também no momento de guerra contra os filisteus que a vitória veio. E Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. E Samuel pegou uma pedra, colocou ali, erigiu o Senhor, e, e ele disse: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas nós vamos nos ater a, a essa presença da glória e essa ausência da glória, através de um instrumento muito importante, instrumento da presença de Deus. A Arca da Aliança tinha 130 centímetros de largura por 80 centímetros, aliás, de comprimento por 80 centímetros de largura, e essa arca era o símbolo da presença de Deus. Em Números 7:89, diz que quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que ele falava do meio dos dois querubins, de cima da tampa da arca da aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. Ou seja, a Arca da Aliança era a representação da presença de Deus lá nessa nesse recinto. Havia todo um respeito onde a Arca da Aliança estava. Todos os que o conheciam o potencial desse instrumento colocado por Deus, esse potencial tinha veneração. Havia um respeito muito grande, porque ali estava a presença de Deus, tanto é que ninguém podia tocar na arca.
Mas é, é, aconteceu um pouquinho antes, como eu já falei, aconteceu uma coisa muito triste. Ofni e Finéias eram filhos do sacerdote Eli, a gente sabe, e eles não eram sinceros diante de Deus. Mas diante da guerra, sempre havia a ordem de ir para a guerra ou não ir para a guerra. A gente abre um parênteses aqui. Se nós consultarmos o Senhor, nós sempre saberemos a hora de ir para a guerra e a hora de retroceder. Deus sempre nos falará, sempre. Ele sempre falará conosco. E aqui eu vou abrir um parênteses só para reforçar isso que eu estou dizendo. Eu sou técnico em radiologia. Já faz 25 anos que eu atuo em hospitais, realizando exames de ressonância, tomografia e raio-x. Eu estava um dia no Hospital Adventista de Belém. Eu tive o prazer de trabalhar naquela instituição por 10 anos. E eu estava fazendo, todas as madrugadas, a gente faz exames, exames do pulmão de cada paciente. Porque os pacientes que vivem em UTI, que estão entubados, eles têm um canal de entrada para bactérias que é o tubo. E para que haja um controle, além da agressão que o tubo faz ao pulmão, inflamando ele de forma natural, a, o fato dele estar entubado entra muita bactéria. E por isso a gente tem que fazer raio-x todos os dias. E era a minha rotina. Eu ficava de noite no hospital e quando umas 4 horas, 4h30, eu ia fazer os raios-x de todos os pacientes no leito lá da UTI. Aí quando eu voltava, fazia o meu culto e eu estava lendo um livro chamado Fuga para Deus, que ele diz que todas as vezes que nós orarmos a Deus pedindo alguma coisa, a primeira impressão que nos vem à mente na hora de uma decisão é a voz de Deus. Porque Deus não nos dá pedra quando a gente pede pão. E isso estava na minha cabeça. Então, eu estava cantando, eu ficava numa ala imensa, sozinho. Uma ala imensa. E aí eu cantava, mas cantava com voz alta mesmo, sem nenhum problema. Ninguém ia me ouvir. E aí quando eu estava cantando, eu escutei eu não sei se foi uma impressão ou se foi uma voz, que dizia assim, não canta. Aí eu pensei assim, tô fazendo culto aqui, tô cantando um hino de louvor a Deus. E escuto uma voz dessa, só pode ser o diabo. E aí eu cantei de novo. E a voz veio de novo e disse assim, não canta. Eu disse, não, eu não vou perder essa batalha. Comecei a cantar de novo e escutei assim, não canta. Te levanta, vai até a recepção do hospital, fala para aquela pessoa que está lá que eu conheço o problema dela e que eu me importo com ela. Aí eu entendi que era a voz de Deus. Levantei, fui até, não tinha ninguém nos corredores, ninguém na recepção. Cheguei, tinha um jovem debruçado sobre a recepção, dormindo assim, cochilando. E aí eu cheguei com ele, meio sem jeito, toquei no ombro dele, ele se espantou. E eu disse, meu amigo, eu estava tentando fazer o meu culto, cantando ali, e Deus falou comigo e disse para eu vir aqui com você. E, e ele me disse que ele conhece você. Ele se importa com você. Ele começou a chorar. Mas ele chorava, irmãos, copiosamente. Ele chorava assim de forma. Ele estava descontrolado. O choro alto. E nós estávamos na recepção do melhor e maior hospital de Belém na época. Aí eu peguei ele, fui levar ele para uma salinha. E ele me disse: rapaz, eu trabalho muito. Eu trabalho no Hospital Belém à noite. Trabalho no Hospital Metropolitano de dia. Não tenho tempo para a família. E alguém arrumou tempo para minha esposa.
o ex-namorado da esposa encontrou com ela em algum momento e começaram, e ela estava saindo naquele dia de casa, deixando dois filhos e o marido. Naquele dia, Deus colocou algumas palavras no meu coração. Eu consegui falar para ele. Todas as vezes que ele me via, me abraçava. Deus fala conosco. Deus usa a sua palavra, uma música, pessoas. Se nós formos a Ele de todo o coração, Ele falará conosco. Por isso, todas as vezes que eles saíam para a guerra, havia uma ordem para sim ou para não. Da mesma maneira, todas as vezes que nós sairmos para a guerra, Deus falará conosco. Ele usa pecadores como nós para falar aos outros, ou usa métodos e métodos distintos para falar conosco também. Então, eles não havia uma ordem para ir para a guerra. E muito mais, não havia ordem para levar a arca. Mas Ofni e Finés levaram e aí perderam a batalha. A arca foi tomada e, e ali naquele dia morreram 30.000 pessoas. Ofni e Finés morreram. Eli morreu. E, e foi dito então, foi-se a glória de Israel. Aí os filisteus levaram essa arca. Tiveram a audácia, desculpem, de levar a arca da aliança até o templo de Dagon. Deixaram a arca lá. E no dia seguinte, vocês conhecem a história, Dagon amanheceu com o rosto virado para o chão, caído. Aí eles levantaram Dagon, colocaram lá a estátua de Dagon. E no outro dia ele estava despedaçado, do chão e despedaçado. E úlceras começaram a aparecer por todo o povo filisteu. E eles disseram, só pode ser por causa dessa arca. Só pode ser isso. Como é que pode? Aí não acontecia nada disso antes aqui. E eles resolveram levar a arca. Isso aqui é uma breve retrospectiva do que aconteceu com aquilo que a nora de Eli chamou de a glória de Deus. E a arca era exatamente isso. Havia um fogo no santo dos santos. Um fogo chamado Shekinah. Era a presença de Deus. Ninguém podia tocar na arca, porque era a presença da glória de Deus. E aí então pegaram a arca e levaram. E 1 Samuel 7,12 diz: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca. Opa, Saiu a tela. Creio que deve ter tido uma queda na internet dele, mas vamos esperar aqui uns minutinhos que ele deve estar retornando. Vamos ver. Sim, sim, vai voltar sim, com certeza, em nome de Jesus. Foi, deve ter sido isso mesmo. O irmão Ismael, ele é um. Tá falando dentro de você, irmão, viu? Eu ia falar dentro de você. Ele já está Tá voltando sem aí. áudio. pronto. Alô? Certo. É porque eu tô com o celular bem aqui, irmãos. E ele tocou em cima do botão de desligar. Eu peço desculpas. Ah, tá. É porque é o meu esboço aqui, eu acabei cometendo essa gafe. É, onde eu estava? Deixa eu ver aqui. Voltar para compartilhar a tela, né? Isso, deixa eu fazer isso. E o 712.
Pronto, vocês já visualizam aí? Já. Sim, sim. Aí, então Apareceu tá bom, aqui. tá bom. E aí a gente estava lendo que então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Desculpem. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Irmãos, é, aconteceu que alguém foi agraciado. A glória do Senhor veio até a casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab, não se sabe exatamente se ele era da tribo de Levi, mas ele foi escolhido para guardar a arca. E tantos dias se passaram, que passaram 20 anos a arca na casa de Abinadab. 20 anos. E não se sabe exatamente onde ela ficou, não se sabe exatamente como era Abinadab, não se sabe exatamente qual era a rotina espiritual de sua família, mas aconteceu. Aconteceu de eles ficarem 20 anos com a glória do Senhor dentro de sua casa. E as coisas não iam. O tempo se passou, 20 anos se passaram, como diz o texto, e agora as coisas não iam muito bem em Israel. Davi estava no trono e, e ele sempre se lembrava da arca. Ele resolve então buscar a arca de volta para o lugar oficial de adoração. E isso está em 1 Samuel 6, de 1 a 8, e quando aconteceu um acidente aí, né? Porque eles pegaram um carro de boi, colocaram a arca ali naquele carro, e a arca tinha sido feita com algumas argolas, onde entrariam uma, um mastro de madeira, 2 mastros, e essa arca teria que ter sido levada por, é, por pessoas, principalmente da tribo de Levi. Mas eles colocaram a arca em cima de um carro de boi e em algum momento, quando um dos bois tropeçou, a arca foi para cair e um dos filhos de Abinadab, chamado Uzá, você conhece a história, morreu, fulminado diante da glória de Deus. Abinadab tinha 3 filhos, Eleazar, Aiô e Uzá. E um desses 3 filhos, depois de 20 anos diante da glória de Deus, morreu. E aí, Davi ficou com medo. Davi olhou para aquela cena e disse assim: quem sou eu para estar com a arca da aliança do Senhor? Ficou com medo diante dos pecados. Vou abrir um parênteses aqui também. A nossa impressão de amor é um amor baseado na troca. Nós sempre estamos acostumados, eu e você, como diz na música do Arauto do Rei, eu e você conhecemos o amor baseado na troca. Se alguém me gosta, eu gosto dessa pessoa. Se alguém me ama, eu amo essa pessoa. Nós conhecemos assim. É difícil a gente amar quem nos machuca o tempo todo. É difícil a gente amar quem nos é indiferente. Mas Deus nos ama. Não importa os pecados que nós temos, a graça dele supera todos esses pecados. E mesmo que a gente não entenda essa graça direito, ela nos ama ao ponto de não olhar para o que nós somos, os pecados que nós temos. Eu sei que isso é básico. Eu sei que a gente ouve isso o tempo todo. Mas reafirmar isso no coração é muito importante. É muito importante porque os nossos pecados são simbolicamente, a Bíblia diz que são lançados nas profundezas do mar.
E lá Deus não se lembra mais deles. A gente também não precisa lembrar que somos pecadores de tal maneira que isso possa nos afastar da glória e da graça de Deus. E aconteceu ali que Davi ficou com medo, porque talvez naquele momento ele ficou olhando mais para os pecados dele do que para a graça e a glória de Deus, que é totalmente amorosa. É, em 2 Samuel, capítulo 6, verso 11, diz: E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, 3 meses, e abençoou o Senhor toda a sua casa. É, Davi ficou com medo. Uzá morreu. Pegaram a arca, levaram para a casa de um homem chamado Obed-edom. Eu não sei qual foi o critério de escolha. Eu só sei que a Bíblia diz que isso aconteceu na casa de Obed-edom. 3 meses se passaram e a notícia correu. Obed-edom foi abençoado nisso. Obed-edom foi abençoado naquilo. Aconteceu isto na vida de Obed-edom. Aconteceu isso na vida dos filhos de Obed-edom. Aconteceu aquilo na vida da esposa de Obed-edom. Aconteceu isso na igreja, na sinagoga, no local, no trabalho de Obed-edom. E as pessoas começaram a ouvir falar, ouvir falar, ouvir falar. E aí, Davi queria saber qual era o segredo. Agora, qual a diferença entre as duas casas? Em uma casa, a glória do Senhor ficou 20 anos. Em outra casa, a glória do Senhor ficou 3 meses. Eu posso imaginar Obed-edom. Eu posso imaginar Obed-edom separando um quarto. Posso imaginar Obed-edom separando um tapete ou comprou um tapete bem bonito. Posso imaginar ele pintando isso, trazendo, contextualizando e trazendo para os nossos dias. Posso imaginar ele pintando as paredes de um quarto. Posso imaginar ele reunindo a família e dizendo: Ei, nossa vida agora mudou. As rotinas, as palavras, as histórias, as músicas, tudo mudará de hoje em dia, hoje em diante. Nós andaremos diferente, nós falaremos diferente, nós cantaremos diferente, nós seremos diferentes. Por quê? Porque a glória do Senhor está em nossa casa. Aqui está a glória. Meus filhos, não entrem nessa sala sem a devida autoridade, sem a devida autorização e sem o cuidado prévio da reverência. Meus filhos, não toquem nessa arca, porque a ordem é nunca tocar. E vocês já ouviram falar o que aconteceu com o filho de Abinadab? A vida da rotina da família de Obed-edom, a rotina de Obed-edom e sua família mudou completamente. Eles agora viviam em função da glória de Deus. Tudo agora andava segundo a glória de Deus. Tudo mudou naquela casa. O que aconteceu com a vida de Abinadab? O que aconteceu? Por que a arca passou 20 anos e, em vez de ser recompensado, não se ouviu uma bênção sequer? E, por fim, a pior das coisas aconteceu em sua família: a morte de um ente da família. A diferença é que onde se valoriza a presença de Deus, as bênçãos acontecem. Eu não sei se eu consigo. O próximo slide é um vídeo. Eu não sei se vocês vão ouvir o áudio. Mas se não ouvirem, eu, é, eu vou cantar assim mesmo. Eu posso imaginar o Obed-edom cantando essa música. Vocês ouvem a música? Vocês ouvem a música?
Ainda não. Vocês veem a letra? Sim, Sim. né? Santo somente o Senhor, digno de todo louvor. Deus de bondade, justiça e amor, santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Santo, santo, santo somente é o Senhor. Santo, 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 somente é o Senhor. Santo, somente é o Senhor. Obviamente que Obed-Edom não cantou essa música. Obviamente que foi outro louvor. Mas a presença da glória de Deus em sua casa aquecia, movimentava, deslumbrava o seu coração. A diferença entre Abinadab e Obed-Edom é, como eu dizia, é que onde se valoriza a presença de Deus, as bênçãos acontecem. Na casa de Abinadab, nada de extraordinário aconteceu, como eu já disse. Na casa de Obed-Edom, tudo mudou. A tal ponto de Davi ouvir a notícia lá dentro do palácio. Havia uma mensagem muito clara ali. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. A Arca da Aliança não existe em nossos lares hoje, da forma como ela foi composta, como ela foi criada, idealizada por Deus. Mas a arca está em nossa casa. Às vezes ela está numa prateleira empoeirada. Às vezes ao lado da nossa cama, como um símbolo ou uma relíquia, ou como um amuleto de proteção. Mas ela não tem tempo. Mas ela não é relevante. Não tem o tempo devido em nossa casa. Em algumas casas, um local é construído, uma prateleira selecionada, e as Bíblias todas ficam ali. Momentos são tirados de madrugada para ir folhear a Arca da Aliança. E a glória de Deus se estabelece. Alguns perguntam, por quê? Por que na casa de tal pessoa as bênçãos acontecem? E por que na casa de alguém que já tem 20, 30 anos? Essa criatura se converteu há 13 meses e Deus abençoou a vida dela de tal maneira que onde ela passa se ouve falar das mudanças. É a arca. É a glória de Deus. É a sua presença. A presença de Deus, ela modifica nossos hábitos, demonstra os frutos, quebra as algemas que nos apegam a este mundo, pega os pedaços quebrados de uma família infeliz e constrói
um novo vaso, um vaso novo. Quem anda diante da glória de Deus e a valoriza, não anda reclamando de Deus, porque o vaso não reclama do oleiro. As rotinas, como eu já disse, são todas pautadas na vontade de Deus. E eis a diferença. E acabou ou Ebenezer? O que você escolhe para a sua vida? Quero ser Ebenezer. Não quero Que Deus morrer. abençoe a nossa vida. Que Ele nos encha da compreensão de que tudo que nos vier à mão para fazer, a gente tem que fazer logo. Se temos uma escolha hoje, façamos a melhor. Eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe Ebenezer, pedra de ajuda, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, irmão. Você pode Obrigada. orar, tá bom, querido irmão? Para a gente concluir. Sim. Ó Senhor Deus, obrigado. Obrigado por estarmos aqui diante da tua presença. O Senhor sabe o que nós fizemos essa semana. O Senhor conhece todos os detalhes. Tal como Geazi, que foi buscar riqueza junto a Naamã. O Senhor vigia os nossos passos e sabe o que de errado fizemos durante essa semana. O teu Espírito nos acompanha. Se subirmos ao céu, o Senhor está lá. Se descermos ao mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Para onde nós nos ausentaremos do teu Espírito? E para onde fugiremos de tua face? Por favor, Senhor, não nos faça andar com uma lista de coisas que precisamos fazer. Por favor, Senhor, não permita que nós andemos nessa vida com um monte de regras para cumprir. Não permita que nós tenhamos como base para a nossa fé cumprir regulamentos. Por favor, muda a nossa perspectiva. Muda a nossa visão de Ti. Não permita que o nosso evangelho seja um evangelho de fardos, de canseira, da ausência da vontade de estar em Tua presença. Que tudo possa ser realinhado, reorganizado e reestruturado. Que uma nova perspectiva surja em nosso coração. Que os nossos olhos vejam aquilo que é importante para Ti, e depois que nós façamos as nossas obrigações, tal como Marta, Senhor, que queria fazer o que era material e cumprir também com toda sinceridade o agrado a Ti. Maria escolheu a parte primordial. Nos ajuda a escolher a parte primordial, para sermos também zelosos naquilo que o Senhor já estabeleceu. Que a nossa vida não seja pautada em regras, mas seja pautada no amor que vem do Teu coração. Como extensão de Ti, nós recebemos a graça e passamos essa graça para os outros, porque recebemos de graça e de graça daremos. Quando tivermos a presença da Tua glória em nossa vida, não nos preocuparemos com regras, porque elas serão automáticas e espontâneas. Automaticamente faremos Tua vontade. Levantaremos todas as manhãs com um prazer imenso de andar em novidade de vida. O que o Senhor fará hoje? Qual a bênção que virá? Qual a luz que brilhará? É assim que teus filhos andam. É assim que a glória de Deus acompanha aqueles que escolhem estar na tua presença. Entregamos nossa vida em tuas mãos. Consagramos nossa família em tuas mãos. Consagramos nosso trabalho. Consagramos tudo ao Senhor. E quando tivermos como Jacó, deitado sobre a pedra,
e chorando os infortúnios da vida. Abre o céu para nós, que possamos ver anjos descendo e subindo, e que possamos exclamar com toda a força do nosso coração, tal como Jacó exclamou: o Senhor estava aqui o tempo todo ao meu lado, e eu é que não sabia. Fica aqui conosco, Senhor, porque a noite já chega e o dia já está indo. Quando a noite chegar, Senhor, chega pertinho da gente, nos abraça e diz assim: não te preocupes, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te sustento com a minha destra. Então, Senhor, nessa manhã de sábado nós te pedimos: transforma-nos como árvores plantadas junto às fontes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo que nós fizermos, nós seremos prósperos diante da tua visão e não da nossa. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor.